Muito bem, galera, sejam bem-vindos a um vídeo do canal React Sport. Eu sou o Felipe Cardoso e você que está chegando agora, já deixa o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações. Vamos aí assistir a galera da ESPN perdendo a linha Izinho Pascoal e companhia, falando o quanto o Vitor Pereira foi genial. Ganhou é genial, né? Ganhou é bestial, perdeu é uma besta, não adianta. Esses caras não mudam nunca. Vamos lá, soltar o vídeo. Você entende ele ser banco? Nessa questão dele querer, de repente, voltar a ser a função do 9, uma vez que agora ele usa a camisa 10, mas a função do 9 é isso? É Pedro versus Gabigol? No parou ímpar agora, para ser titular, você escolhe quem? Zinho, a gente Fabricião, já prepara essa declaração do VP pra gente ouvir o que ele tem a falar do Gabigol, mas eu quero ouvir o Zinho antes. Zinho, queria que você falasse o que você pensou e aí nas rodas no Rio de Janeiro, quando primeiro sai a escalação, Gabigol no banco, ponto. Aí tem um desenvolvimento do jogo, como é que rola a partida, Pedro jogando inclusive muito bem, fazendo gol e participando do primeiro gol do Ayrton Lucas na preparação. Não é ele que dá assistência, mas ele que faz a preparação ali da jogada. A declaração do Gabigol, o Zupac entendeu que ele foi muito maduro na posição. O VP também falou, a gente já vai apresentar. Temo? Então já vamos com o pacote completo. Vamos ouvir VP e vamos entender o que o Gabigol pensa também. E o Gabi, que é um jogador fundamental para nós, não é? É um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão da equipa, portanto, muito importante, e eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento em que ganhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Mateus França são dois jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo, iam ser importantes e, estrategicamente, foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, a conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Vamos lá, a gente tem também a declaração do Gabigol, que foi a seguinte: é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas. Uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. E ele seguiu. Ele não falou isso. Com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro. Zinho, você está nesse mundo do futebol há muito tempo, eu acho que quando as partes sabem, né, Silas, lidar com sabedoria, com maturidade, sempre o resultado pode ser bom, mas é uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina de agora em diante essa luta por posição. Bom, assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe e foi nítido, o Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio-campo, o Fluminense tomou conta ali no meio-campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Mateus França e o Everton Cebolinha cumprem taticamente muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se tivesse à disposição. Então foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo o Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né? O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de 3 zagueiros, e aí a fala do Gabigol eu entendo também, porque realmente com 3 zagueiros, com 2 alas
e jogando com 2 jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro mais à frente, uma linha de 4, né, que era o Matheus França, o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de 5, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos 3 zagueiros. Fechou, bloqueou, o Flamengo foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos, né? Eu até ouvi atentamente a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Porque aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso. A gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que fisicamente ele precisava de um time dessa forma e o Gabigol não se encaixaria para aquele momento, mas ele ao mesmo tempo fala, até certo momento do jogo eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. Depois, quando ele vê que o Fluminense cresce muito no segundo tempo, ele muda. E aí ele teve também a noção, foi bem, de mudar e colocar os jogadores para ter uma outra proposta de jogo. Aí o Flamengo começou a propor o jogo, mas é claro que houve a expulsão do Samuel Xavier. Facilitou também para o Flamengo ter a posse, mudar o que foi o jogo do primeiro tempo para o segundo tempo. E a bola entrou. Quando a bola entra, fica muito mais fácil para o treinador fazer ter as suas convicções e colocar em prática. Né? Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu achei que ele teve uma estratégia, teve a sua convicção, foi corajoso, colocou em campo. No momento do jogo fez uma leitura boa, mudou, colocou os jogadores mais cascudos, experientes, que controlaram o jogo, mas ganhou. É fundamental no futebol brasileiro isso. Se não ganha o jogo, vamos dizer, se o juiz expulsa o Léo Pereira antes do Samuel Xavier, se o Arias faz o gol cara a cara que não fez, é um outro jogo. Aí, os comentários, Felipe, seriam totalmente diferentes. Pô, inventou! Pô, barrou o Everton Ribeiro, barrou o Gabigol. Para mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa ele começar o jogo barrando esses 2 jogadores. Depois vem a explicação, e aí, taticamente, eu entendo o que ele quis fazer. E foi premiado, certo, ganhou, né? O jogo, tem a vantagem. Ele quis fazer, mas não deu certo no começo, né, Zinho? Os 20 minutos... Não deu certo assim. Deu certo, Mauro, para marcar que o Flamengo não tomou o gol, né? O Arias perde gol, o Cano perde gol, mas o Flamengo não toma gol. Então, a estratégia dele de dar a bola pro Fluminense, marcar muito forte e ter uma velocidade pelo lado, deu certo porque o ala dele, o Ayrton Lucas, decide o jogo no segundo tempo. É claro que contribui muito para isso a expulsão de um jogador, o Fluminense ficou sem o poder de reação, e as mexidas que ele fez deram também um resultado de um Flamengo mais encorpado para ter essa bola. Tanto é que faz o segundo gol trocando 27 passes. Agora, pensando no jogo seguinte contra o Alcas, aquilo que o Zupac fala, que é um Flamengo do jeito que a gente conhece... Você tem dúvidas? Ele vai ter que mudar o time. Sim. Ele vai ter que mudar o time. Não vai ter que ser o time que começou com o Fluminense, que não é um time de posse de bola, é um time de velocidade. Se ele quer propor esse jogo, porque o Alcas, pelas estatísticas que tem dos últimos jogos, é um time que cede a bola para o adversário, aí tem que voltar os jogadores que têm essa característica. O bom é o seguinte, o Vitor Pereira ganhou, está aliviado, vem mais tranquilidade para ele trabalhar e ele colocar em prática as suas convicções. Dos 3 zagueiros, dos 2 alas, de um time mais competitivo. É a ideia de jogo dele, tem que ser respeitada. E aí, turma, Mauro Pascoal, vamos bolar aqui, eu acho que tem essa história do Gabigol, mas tem essa discussão maior que é do Flamengo. Tem até uma mensagem aqui do Gabriel Vilarim. De tudo que estão falando sobre mudança no Flamengo, o mais difícil de aceitar é que seremos, ele é rubro-negro, claro, seremos um time que joga
de acordo com o adversário e vai privilegiar o jogo sem a bola. Com esse elenco, isso não é cabível à opinião de um torcedor do Flamengo. E acho que o debate está condicionado a ter vencido, né? Porque se não tivesse vencido, imagina como estava a repercussão hoje, Mauro. Não, eu entendo esse torcedor e a grande maioria, que desde 19, depois daquelas maravilhas com o Jorge Jesus, se acostumou sim com o Flamengo sempre sendo dominante, né? O protagonista. E, de repente, o Vitor Pereira, por não conseguir repetir aquele Flamengo maravilhoso, ele tem outra convicção, olha o adversário de outra forma, como olhou aí, o Zinho avaliou muito bem o que ele fez. Ele olhou o Fluminense e falou, ó, eu tenho que mudar, eu tenho que ser assim, assado. Quando eu digo que não deu certo, ele ganhou, já deu tudo certo, né, gente? Aquela história que quem ganha tem sempre razão. Então, porra, ainda mais 2-0, ó, ele mudou tudo. Agora, quando eu falar não deu certo ali, porque realmente não aconteceu do Fluminense marcar, mas o Fluminense teve muito mais chance, muito, também não foi assim, tá? No final terminou 52% de posse, porque o Flamengo melhora muito a posse de bola quando põe o Everton Ribeiro. Que a gente fala muito do Gabigol, mas a gente discutiu a semana toda se o Everton Ribeiro... com um jogador a mais. Ia ser... com um jogador a mais. Mas mesmo com o Everton, a gente achava que essa foi a outra surpresa, né? A gente discutiu muito... E com o Vidal também, né, Mauro? Não, então, e o Felipe Luiz que também. É um jogador de... E o Felipe também. Que é um jogadores de... Não, quando ele põe aqueles 4 em campo, ainda tendo um a menos, aí é esse time que eu acho que tem que jogar contra o Alcas, entendeu? Para ter esse protagonismozinho, entendeu? Que o Zupac diz, vai voltar a ser, então tem que ser essa turma que toca a bola. Porque, claro que ele surpreendeu a todos, ou pelo menos a enorme maioria com a escalação, e do Gabigol de fora. Surpreendeu até o X9, Mauro. Nem o X9 conseguiu escalar dessa vez. O X9 saiu mais queimado. X9 saiu mais queimado que chamate. Mas a gente discutia muito a presença de quem é que, mesmo com outras características, pode substituir o Arrascaeta. Quem seria mais apropriado? E a gente falava do Everton Ribeiro. Por causa desse toque de bola, por causa desses passes. Inclusive é dele o passe para o Ayrton no segundo gol. Claro que o Ayrton depois dribla 4 jogadores, né? Sim. Então aquele passe... Mas você vê a categoria do Everton, a tranquilidade e tal. Então os dois... Opa! Ah lá, tá... Pô, mas falou do nada, hein? Sua mão tava levantada, você viu? Aqui, opa! Deve ser. Você é sossegado, você não tá escalado hoje, não. Ô, Dani, você não tá, não. Pode ficar fora. É a Dani querendo mandar mensagem aqui. Ela tá discordando. É sua aí, tá discordando? Ou será que a Dani não ficou surpresa com a escalação? ouvi dizer que sim. Também, claro. Também. Mas, enfim, aí não funcionou bem. Agora, veja bem, tem muito... Não é só isso. O esquema dele não ia dar certo, o Fluminense faz o gol e tal. O Thiago, na minha opinião, e principalmente o Gerson, não foram bem também no primeiro tempo. Nem depois que o Flamengo tem uma parada, que a parada técnica muda tudo, o Flamengo passa a ser melhor, cria outras chances, mas eu não vi um primeiro tempo bom do Gerson. Ele melhora muito no segundo tempo. Sim. E o próprio Thiago, os carrinhos ali muito perigosos, tomou cartão, o Thiago podia também... Não à toa, acho que ele saiu, porque o VP também estava com medo de uma hora ali, ele, de repente, ser até expulso. Então, são algumas coisas que aconteceram. E aí, depois da parada, eu vi um Flamengo melhor, aí você vai ver aquela chance lá do Pedro, aquele bate-rebate, enfim, chute do Cebolinha. Aí já foi um segundo tempo melhor. Então, assim, o Fluminense dominou, o Flamengo dominou, eu acho que nem uma coisa nem outra, nós tivemos momentos, como o jogo é normal. Primeiro 20 minutos do Flamengo, depois mais 20 para o Fluminense, os primeiros 20, depois 20 do Flamengo, né? Só que o Flamengo teve a felicidade de ter o menino que vem fazendo uma temporada sensacional, está muito inspirado, o Ayrton Lucas, o melhor em campo, mas ele olha para o time... O Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, não, para mim o melhor. Para ele. Para mim. Hein? Tá tudo para ele. Não, o melhor tudo para ele agora, pela velocidade dele, pela forma que o Vitor Pereira está colocando o Flamengo para jogar. Sim, o sistema ajuda. Samuel Xavier, lateral direito, foi expulso bem na posição que é onde ele está chegando. Por bater nele, Exato. Inclusive por uma falta dele, né? Acertar ele. E depois do gol, em cima dele e assistência em cima dele. Eu acho que o Samuel Xavier falou, chega. Também tem não dá Cebolinha, ele e o Felipe. Aí é muita gente ali. Mas dá para jogar o Felipe, aquele toque de bola, e o Ayrton meio ponta, né? Mas tem alguns aspectos desse jogo. O Fluminense vinha ganhando do Flamengo ultimamente. Sim. E o favorito era sempre o Flamengo. Esse jogo, especificamente, o favorito era o Fluminense.
por conta desses problemas todos que o Flamengo vem enfrentando, essas instabilidades, as questões das surpresas. A gente teve surpresa aqui com a Água Santa, mas a gente teve a surpresa lá com a escalação. Muita gente não esperava. Agora, voltando ao tema do Gabigol, Felipe, o quarteto mágico do Flamengo, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, pro Gabigol, o Bruno Henrique era fundamental. Porque quando o Bruno Henrique virava centroavante, ele era o Pedro. Ele ganhava de cabeça, ele fazia gol de cabeça, e aí ele ia pra beirada, ele arrumava toda a confusão lá, o Gabigol sozinho entrava e fazia o gol. Só que agora não tem mais o Bruno Henrique, por enquanto. E o Pedro, se o Gabigol disser, quero disputar a posição com o Pedro, hoje ele vai ficar no banco. Por quê? Tem um outro jogador que está aparecendo muito, que está subindo de produção, que é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha que está começando a voltar a ser aquele Everton Cebolinha atacando. Mas ele também é muito melhor que o Gabigol no pós-perda. Assim como o Matheus França. E o Marinho a gente nem fala, o Marinho está escanteado lá, que também tem mais força nesse sentido. Então, assim, eu vejo, para o Vitor Pereira, eu não vejo um futuro assim próximo muito fácil, não. Porque ele vai ter que ter uma gestão de grupo gigante. Pode dar problema isso aí? Você ter o Gabigol no banco, e se o Gabigol disser, não, quero disputar a posição com o Pedro, hoje o Pedro é o centroavante um dos centroavantes da seleção brasileira. Mas aí não dá pro Gabigol meter a boca, porque ele vai sentir que o torcedor fala, ó, desculpa, é isso, é um ou outro, hoje é o Pedro. É diferente do Gabigol falar, mas o Maracanã reclamou, hein? Então. Mas quando o Maracanã reclamou, ele não sabia das entrevistas, né? Porque assim, quando o Gabigol fala, eu falei que não jogo mais ali, ele tinha que optar e optou pelo Pedro. Acho que se o Gabigol falasse no microfone, pro alto-falante de marca, gente, eu não jogo mais na ponta, eu ou o Pedro. Eu acho que a maioria falava, hoje o Pedro, mas ou a conversa foi legal, mas ele não coloca o Gabigol no lugar do Pedro. Ele fala assim, né? Ele coloca o Gabigol no lugar do Everton Cebolinha. Ou seja, não é que ele coloca o Gabigol no lugar que ele queria jogar. Não, ele coloca o Gabigol no lugar. Joga Pedro e Gabigol no final do jogo. Tudo bem, talvez pela expulsão do Samuel Xavier, caberia os dois. Sim. Talvez se o Samuel Xavier não tivesse sido expulso, ele optaria por, de repente, nem colocar o Gabigol. Mas porque o Pedro estava muito bem, né? O Dorival já mostrou que cabe jogar os dois. Eu não sei também. Mas cabe no Carioca, hein, Mauro? Cabe no Carioca, cabe num jogo mais acessível. O Dorival jogou o ano passado com eles, com os dois. Agora, foi campeão da Libertadores. Mas será que ele fez isso pelo Dorival? Só que eu acho assim, não sei também. Mas não tinha tá o avião lá, né? Não está claríssimo. Tinha o avião do lado direito, que hoje não agora tem, né? Pedro ou eu. Não sei se está muito claro isso. Eu quero ser o centroavante. Bom, hoje é o Pedro, eu vou brigar para tirar o lugar do Pedro. Não, talvez ele não ficar tanto de beirada. Tudo que ele fez de bonito no ano passado, muito elogiado por todo mundo, ajudou, inclusive, o Pedro muito para ir, inclusive, para a seleção, com essa dedicação dele pela beirada. Talvez ele queira jogar um pouquinho mais dentro da área. Ele não quer fazer essa beirada, não quer que você tire o Pedro. Ele não quis dizer que era ele ou eu, né? Diga assim. Não, o Zinho entende diferente. Pode falar, Zinho. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o Gabigol, eu não vejo que ele está pedindo para jogar no lugar do Pedro só. Sim. É isso que eu falei. Se o Vitor Pereira mantiver um esquema, porque está se falando que é por causa de 3 zagueiros. Não é. É porque ele coloca um centroavante e 2 jogadores de beirada que perdem a bola, recompõem como meias marcadores pelo lado. Aí o Gabigol não se adapta a isso. Ele, nesse sistema contra o Fluminense, jogar fazendo o que o Matheus França tinha que fazer, perde a bola, volta lá pela beirada lá. Esporadicamente no jogo fazer, ele até faz. Mas já ter essa função, iniciar com essa função, não é a do Gabigol. Vai prejudicar para que ele produza ofensivamente e ele não vai conseguir entregar taticamente a marcação que o Vitor Pereira quer. Aí o Vitor Pereira realmente vai ter que escolher. Se é esse sistema, é Pedro ou Gabigol. Mas o que eu entendo que o Gabigol diz é o seguinte, eu posso jogar com o Pedro, mas como atacante, não como um cara aberto na direita para marcar lateral, para voltar para o corredor. Aí é o Matheus França que tem essa característica do drible, do 1 contra 1, da velocidade. Aí, ele fazia isso com o Pedro, porque ele era um segundo atacante,
com liberdade de movimentação. E tinha um Arrascaeta por trás para municiá-los. Não tem esse meia. É o Everton Cebolinha de um lado, é o Matheus França do outro, e são 2 volantes. O Gerson saindo um pouquinho mais, com 2 alas de velocidade. Não tem a criatividade do meio campo. Por isso o Fluminense dominou o meio campo no primeiro tempo. Então, nesse sentido, o Gabigol está certo. Vai pedir para disputar a posição na que ele é melhor, para ficar como o número 1. Agora, se ele muda, joga com 2 atacantes, Pedro e Gabigol, e com 3 caras por trás, um meia e 2 caras pelo lado, aí ele não vai se opor de jogar ao lado do Pedro, que aí é dele. Vai lá, Pascoal. Eu quero falar um negocinho pra vocês. Vai. Nesse sistema que jogou ontem, não joga nem o Arrascaeta. No sábado, não joga nem o Arrascaeta. O Arrascaeta não vai correr atrás dele do lateral. Não joga o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não corre atrás do lateral. Não joga o Gabigol. O Gabigol não vai correr atrás do lateral. Se esse for o sistema, o Flamengo encontrou um jeito de jogar contra o Fluminense. Mas esse é o sistema ou é o sistema contra o Fluminense? Mas aí é o seguinte, o que dá certo vai ficando. Sim, tem essa. E o que dá certo vai ficando, passa a ser incorporado e definitivo. É. Por exemplo, a relação dos 3 zagueiros. Isso é definitivo no Flamengo. Sim. Semana passada eu falei aqui, eu não vejo como o Flamengo voltar atrás nos 3 zagueiros. Eu disse, eu acho que o Matheus vai jogar no ataque do Flamengo. Era a minha impressão. Por quê? No Corinthians, ele precisou dos miúdos para ter velocidade e força na marcação. Mas como ele tem o Everton Cebolinha, que tem velocidade e força, ele botou o Cebolinha. Aí botou o Matheus também para fazer isso. Então, o técnico do Flamengo, ele só está adotando a sua filosofia de jogo, montando aquilo que ele entende. E agora o lado da velocidade inverteu, né? Inverteu. Era agora, o Rodinei. Era o Rodinei pela direita, agora é o Ayrton Lucas. Ayrton pela esquerda. Então, nesse jogo contra o Poçante Alcas, né? Aí o Flamengo pode voltar a ser aquele Flamengo do toque e me voe. Mas será que vai ser? Toque e me voe. Por quê? O time da pegada, o time que vai jogar no final de semana no Carioca, ele pode tirar. Então, Ele voltar pode com os tirar. caras que entraram no segundo tempo. Então, jogar isso. com o Felipe, jogar com o Aí só Gabigol, vai, jogar só com o que no Vidal. toque me voe. E me voe. Isso. Pim, pam, pum, vai tocando a bola, vai chegando e vai elaborando o jogo. Mas Essa se o é a Alcas visão for dele. isso que o Zupac falou ali, que dá a bola para o adversário, mas sofre 22 finalizações por jogo, Mas gosta de sofrer, então, ou né? seja, marca mal. Isso também quer dizer que o Alcas marca mal, porque se você dá a bola para o adversário para contra-atacar e mesmo assim você sofre 22 finalizações, diz que é média, não é que tem 9 e sofre 22, ou seja, deve marcar muito mal. Tá aí, galera, essa declaração do Gabigol repercutiu bastante aí de sábado pra cá, a mídia esportiva aí falando dessa declaração. Valeu, galera. Mais um vídeo no canal. Ou você que chegou agora e ficou até aí, melhor dizendo, né? Inscreva-se no nosso canal, curta nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa. Se você compartilhar o vídeo com mais uma pessoa, já vai ajudar bastante a gente, tá bom? E até a próxima.